Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao TAG Summit, ajustando as velas para mares revoltos, estratégias para um mundo em constante transformação. Estamos aqui em um evento transmitido virtualmente pela TAG Investimentos, a única gestora de investimentos independente com 16 anos de história, que promove um evento deste porte, trazendo uma experiência de imersão a nível nacional e internacional. Um encontro que vai debater com os melhores gestores do país os desafios e as estratégias frente à nova realidade econômica global. Eu sou Vanessa Coste, jornalista e apresentadora, e terei o prazer de conduzir esses 2 dias de palestras. Aqui no estúdio, estamos seguindo todas as orientações de higiene indicadas pelas autoridades. A nossa equipe está trabalhando de máscaras e com o distanciamento necessário e fazendo a higiene das mãos sempre que possível. Faça o mesmo por aí também, combinado? Esta edição conta com o patrocínio de Aliança Gestão de Recursos, Algemy Capital, BlackRock, BTG Pactual Asset Management, Canvas Capital, Capitalis Asset Management, Compass Group, Credit Suisse, Redding Grifo, Franklin Templeton, Giant Steps Capital, Itaú Asset Management, Miles Capital, Moat Capital, Morgan Stanley, Nordea Asset Management, Oaktree Capital, Oceana Investimentos, Pátria Investimentos, Headpoint Ventures, Schroders, Solana Capital, Tricorp Investimentos, XP Asset Management. O nosso muito obrigada a todos vocês. Antes de iniciarmos a nossa programação, tem alguns avisos muito importantes a todos vocês que nos acompanham. Ao longo desta tarde, nós teremos um vasto conteúdo que vai ser apresentado no formato de painéis, incluindo perguntas de todos vocês que nos acompanham. Os nossos mediadores farão as perguntas aos convidados. Então, eu quero lembrar vocês que essas perguntas de vocês, a nossa audiência online virtual, devem ser enviadas pela nossa própria plataforma. E olha só, a sua participação, ela vale prêmio. Pergunte, interaja nas salas dos nossos patrocinadores e responda também às nossas enquetes. O seu engajamento pode te proporcionar um brinde ao final do nosso evento. Lembrando que, para clientes institucionais, esse evento oferece 14 pontos no ICSS, mas a sua presença é que vai garantir os seus pontos no PEC, combinado? Então, agora nós vamos exibir um vídeo institucional da TAG Investimentos para que vocês possam conhecer um pouquinho do dia a dia do time. Somos um país forte, em evolução com suas ideias, uma visão para o futuro. E a TAG tem orgulho de ser brasileira em constante evolução. Uma empresa sólida, com mais de 15 anos de experiência em investimentos. Estamos situados em São Paulo, o polo financeiro do Brasil. Com uma equipe sólida, nossos colaboradores são nosso orgulho. Nos preocupamos com a especialização e aperfeiçoamento do nosso time. Inovação, transparência, confiança. Uma gestora de patrimônio global com expertise para implementar recomendações e soluções para seus clientes. A TAG tem o orgulho de ser a primeira empresa do mercado financeiro a oferecer uma plataforma com solução global aos clientes e com total independência financeira. Primeira gestora independente focada no mercado institucional, isenta de conflito de interesse. São mais de 200 clientes ativos, 8 bilhões em gestão de patrimônios. Uma empresa afiliada à Ambima. Nossa parceria é assim. Primeiro decidimos juntos para onde ir. Depois iremos com você até lá. E neste momento está aqui com a gente o Thiago de Castro, sócio fundador da TAG Investimentos. Oi, Thiago, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É com grande satisfação e orgulho que dou as boas-vindas a todos os participantes do nosso TAG Summit 2020. Posso lhes garantir que esse evento, preparado com muita dedicação, inovação e transpiração, será uma experiência. Reunimos nesses 2 dias
de evento, as referências no nosso mercado, que, como sempre, toparam fazer um debate aberto sobre conteúdos de grande relevância num momento tão desafiador com o que vivemos. A nossa proposta foi trazer temas provocativos para que os gestores de diferentes classes de ativos pudessem opinar sobre suas visões de mercado e estratégias. O cenário econômico estrutural brasileiro e mundial mudou radicalmente nesses últimos 6 meses. E espero que os mais de 40 palestrantes que passarão pelo TAG Summit possam nos trazer discussões e provocações enriquecedoras, que poderão nos ajudar em nossas decisões de investimento. Queria agradecer a presença dos mais de 700 participantes nesse evento online e também agradecer os 25 apoiadores e parceiros que nos ajudaram a construir esse evento nos últimos meses e promover essa rica troca de conteúdos e ideias sobre temas que são desafios constantes nas fundações. O formato do evento nesse ano visou exclusivamente a grande interação entre palestrantes e participantes. Por isso, aproveitem, questionem e participem. Um forte abraço a todos e uma ótima experiência. Obrigada, Tiago. E neste momento eu chamo para a nossa palestra de abertura com o tema Programas de Estímulo Creditício na Recuperação da Economia, o diretor do Banco Central do Brasil, João Manuel Pinho de Mello. Com a moderação da Márcia Scaramella, sócia comercial da TAG Investimentos, que ao final da apresentação do João Manuel fará as perguntas de vocês enviadas através da nossa plataforma. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao TAG Summit 2020. Oi, João Manuel. Bom dia, muito bem-vindo. A palavra é sua. Oi, Márcia, tudo bem? Tudo bom te ver. Bom te ver. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou começar aqui fazendo um pequeno resumo, dado o tema da palestra, da atuação do Banco Central aí nesses últimos meses, a atuação no combate às consequências econômico-financeiras da eclosão da pandemia da Covid-19. O Banco Central cumpriu o seu mandato legal de promover a solidez do sistema financeiro nacional, atuando de maneira decisiva e rápida para o provimento de liquidez no sistema financeiro nacional. Eu ressaltaria aqui 5 pontos importantes da atuação estratégica do Banco Central do Brasil. Primeiramente, manter o sistema financeiro líquido e estável para fazer frente aos desafios que se apresentaram e ocasionalmente podem ainda se apresentar. Segundo, garantir um sistema financeiro capitalizado para que o canal de crédito continue a funcionar com normalidade. Terceiro, oferecer condições especiais para que as instituições financeiras possam rolar as dívidas dos setores mais afetados pela crise, monitorando os créditos que saírem do sistema financeiro com o objetivo de evitar eventuais contágios. Quarto, garantir a fluidez e o normal funcionamento do mercado de câmbio. Lembrando que a atuação no mercado de câmbio é sempre pautada pela correção de disfuncionalidades pontuais. O Brasil, evidentemente, todo mundo sabe, sob o tripé macroeconômico, tem câmbio flutuante. E quinto, manter as condições monetárias estimulativas para que o crédito sirva de impulso ao crescimento, evidentemente sem o prejuízo do objetivo de manter a inflação no centro da meta conforme definida pelo Conselho Monetário Nacional.
Eu vou descrever só rapidamente algumas das medidas específicas, e lembrando aqui um pouco a descrição dos acontecimentos aí da crise. Nós tivemos em março a partir de meados de março, logo após aí a decretação do lockdown na Itália, né? Acho que foi o marco da eclosão, pelo menos das consequências econômico-financeiras mais relevantes da pandemia. Nós tivemos uma pressão muito forte na liquidez no sistema financeiro nacional, e essa pressão, ironicamente, ela é resultado de uma estratégia de enorme sucesso que vinha sendo levada a cabo. O sistema bancário estava redirecionando a sua atuação no lado do ativo mais para pequenas e médias empresas e para o financiamento ao crédito ao consumo. E o mercado de capitais cada vez mais ocupando aqui, no primeiro momento, o papel de financiamento das grandes corporações. Isso mesmo levando em conta que os bancos, evidentemente, também faziam algum encarteiramento de debêntures emitidas aí no mercado. Mas mesmo excluindo isso, acho que esse movimento era claro, e o serviço que os bancos ainda prestavam de maneira mais forte para as grandes corporações era o serviço de linhas stand-by, linhas de crédito. Com a eclosão com esse choque aí sem precedente da Covid-19, a primeira pressão veio através da utilização dessas linhas de crédito aí, que puxou muita liquidez do sistema financeiro e começou a causar problemas de liquidez aí na intermediação financeira e em outros segmentos de modo geral. A gente viu isso na indústria de fundos de crédito privado, e claro, esse problema de liquidez começou a percolar mesmo por todo o sistema bancário, apesar dele ter começado muito nos bancos grandes. O Banco Central atuou de maneira decisiva aqui, com várias medidas. A gente usou aí o colchão, que é o nosso seguro, um seguro importante que o sistema bancário brasileiro tem. Muitas vezes é visto como uma certa... usar o termo preciso aqui, Márcia. É visto com uma certa curiosidade o nosso alto nível de depósitos compulsórios. Mas a gente precisa pensar nisso como se fosse um seguro, tá? Dadas outras características do sistema bancário brasileiro. E esse seguro nós utilizamos. Basicamente foi a diminuição dos depósitos compulsórios no prazo de 31% para 25%, depois para 17%. Isso ajudou a irrigar a liquidez aqui no começo, para quem tem depósito a prazo, então para os bancos grandes. Nós ajustamos o índice de liquidez de curto prazo para fazer uma redução no índice de liquidez de maneira segura, mas para permitir que o dinheiro fluísse. Em seguida, nós começamos a colocar medidas para garantir que essa liquidez ia fluir toda, não só para o setor bancário, mas para o resto dos segmentos da intermediação financeira. O Banco Central do Brasil colocou em pé, em 1 mês e meio, uma janela de redesconto funcional. O que eu quero dizer? O Brasil, até então, não tinha uma janela de redescontar a título da dívida pública federal. Mas, por razões múltiplas que não cabem muito aqui, houve sempre muita dificuldade de redescontar a carteira de crédito do sistema bancário, que é uma função essencial de Banco Central. Nós colocamos esse programa de maneira segura em 1 mês e meio, que é o empréstimo com lastro em letras financeiras garantidas, é basicamente o redesconto. Isso ajudou essa liquidez a fluir por todo o segmento, bancos grandes, mas principalmente médios e pequenos, de modo a irrigar a liquidez, que é a nossa função, irrigar a liquidez para manter o normal funcionamento do mercado de crédito.
nós colocamos de pé um novo depósito a prazo com garantia especial, um novo DPGE, inclusive permitindo DPGs cujo comprador é uma instituição também garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, de modo que uma IF ou uma pode comprar de uma financeira ou de outro, de modo a irrigar o sistema. Nós colocamos também os empréstimos com lastro em debentures, que é outra linha de redesconto. E isso fez um conjunto de medidas de liberação de liquidez cujo potencial é mais de 1,2 trilhão de reais. Isso é potencial. O quanto é implementado, em última instância, depende muito da demanda e depende da atuação. Às vezes você atua e coloca nesse potencial enorme, e isso só, por si só, faz a liquidez fluir. Aí, há todo outro conjunto importantíssimo de medidas de liberação de capital, que eu poderia citar várias aqui. A redução no requerimento de capital no crédito para pequenas e médias empresas, a redução no adicional de conservação de capital, que é um buffer que você tem de capital adicional, que a gente tirou esse buffer nessa altura e comunicou que a retirada do buffer era para ser uniforme para todos, de maneira a não ter nenhum efeito de imagem em quem entrasse nesse buffer. Fizemos a medida de as operações de overhead não reduzirem a base de capital dos bancos temporariamente, de novo, para dar alívio de capital. Ao dar alívio de capital, você garante, numa situação dessa, a fluidez do mercado de crédito. Uma medida importantíssima que o Banco Central que é uma medida, um pouco de liquidez, um pouco de capital, que o Banco Central do Brasil foi pioneiro, inclusive outros bancos centrais depois seguiram com medidas parecidas, foi a medida de prorrogação das parcelas, que basicamente, tecnicamente, é você dizer, do ponto de vista de risco de crédito, se eu posso prorrogar um empréstimo por 6 meses e marcá-lo com o risco inicial pré-pandemia. Isso tem consequências a respeito da quantidade de provisão que os bancos precisam ou deixam de precisar fazer ao fazer a prorrogação. E isso é um alívio enorme nas pessoas físicas e nas empresas, principalmente as pequenas e médias, porque são as parcelas que você prorrogou, que no ápice da crise você não teve que desembolsar como pessoa física ou como pequenas empresas. Todas essas mudanças, e essas intervenções foram extremamente exitosas. É só ver o que aconteceu, não só na intermediação financeira, mas na indústria de fundos. Evidentemente que a gente ainda não está com spreads no nível pré-crise na indústria de fundos, mas a gente já vê a liquidez fluindo muito, a normalização, e olhando para o lado de crédito, a gente vê o sucesso, vendo que tanto em saldo como em novas concessões, nós estamos rodando a níveis acima de 2019. Ou seja, acima do pré-pandemia, tanto do ponto de vista de saldo, que é o estoque das concessões de crédito, que o saldo é muito influenciado por essa puxada de liquidez aí das linhas stand-bys, mas mesmo quando você olha os fluxos, que são as novas concessões, nós estamos rodando aí 9% acima de 2020. Isso mostra o êxito da atuação do Banco Central aqui durante a pandemia. E a atuação em linha com o mandato que o Banco Central tem de manter a solidez do sistema financeiro nacional. E ao manter a solidez do sistema financeiro nacional, evidentemente, isso ajuda a manter a solidez da intermediação financeira de modo geral, incluindo aí os mercados de capitais. E só a título de introdução, eu queria colocar essas palavras e abrir para tanto as suas perguntas quanto da plateia. Ok. Nós temos aqui 3 perguntas que chegaram, tá? Vieram até antecipadamente ao evento, tantas as dúvidas e anseios em falar contigo. A primeira delas é: muito se tem discutido sobre tabelamento de juros no meio legislativo, o que parece ser uma medida draconiana. De que forma o Banco Central trata esse debate?
Acho que, antes de mais nada, o parlamento é soberano. E o Banco Central, evidentemente, vai sempre cumprir o seu papel legal, cumprir as decisões soberanas do parlamento. O Banco Central, como eu disse, ele tem um mandato de estabilidade do sistema financeiro. E mais do que isso, se nós formos ali na missão do Banco Central do Brasil, está no site, diz manutenção do poder de compra da moeda, que é entendido como o mandato de manter a inflação no centro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, e promover um sistema financeiro sólido e eficiente. Intervenções regulatórias ou legislativas, elas precisam ser tomadas tendo em vista todas as dimensões relevantes e possíveis consequências. Eu posso falar um pouco da intervenção que nós fizemos no cheque especial. Essa foi uma intervenção extremamente estudada, cuidadosa, baseada nos dados que nós tínhamos e numa convicção muito grande que será agora avaliada a posteriori, porque é sempre preciso avaliar essas intervenções a posteriori para se assegurar que os objetivos foram cumpridos e que não houve efeitos colaterais deletérios relevantes. É sempre importante, é uma disciplina que nós teremos sempre. Mas nós fizemos uma intervenção olhando os dados e nós tínhamos plena convicção de que, dada a reengenharia do produto de cheque especial que foi feita conjuntamente, havia espaço para essa intervenção sem causar diminuição da oferta do produto, que é o relevante aqui, né? Agora, cada produto de crédito tem suas peculiaridades. E aí é importante ter em mente o conjunto e as peculiaridades de cada produto de crédito. Às vezes nós enxergamos dois produtos, digamos que chamados de emergenciais, né, como o cheque especial e os empréstimos no cartão de crédito rotativo, como muito parecidos, né, como se fosse uma linha stand-by que os bancos ofertam para os clientes. Mas eles têm características diferentes, né? No cartão de crédito, não há apenas o empréstimo rotativo, que é quando você não paga a fatura cheia, né? Você paga algum valor entre o mínimo e a fatura cheia, mas também tem o parcelado, né? Que é parte desse arranjo do produto cartão de crédito, o dito parcelado sem juros, né? Tem o próprio rotativo parcelado, né? Que você já contrata o parcelamento daquela parte aberta da fatura. Então, acho que as intervenções têm que ser pensadas olhando as consequências em todas essas outras dimensões. Eu acho que o papel do Banco Central um pouco é alertar para isso e informar todos os outros órgãos de governo, a sociedade, isso inclui, evidentemente, o parlamento também, a respeito dessas nuances e outras dimensões. Ok, obrigada. Uma outra pergunta que chegou aqui é: o Brasil ainda é um país de contas públicas frágeis e uma dívida PIB elevada. Como você vê as perspectivas de manutenção da Selic em patamares tão baixos como as atuais a longo prazo? A política monetária, você pode enxergá-la como passageiro, né? O piloto aqui é o fiscal. Então, o que nos trouxe esses patamares, digamos, de juros de curto prazo baixos, quase sem precedente, foi, enfim, vários fatores, evidentemente, mas um preponderante é a política fiscal. É a solidez e a percepção da sustentabilidade da trajetória da política fiscal. Então, de novo, os juros em níveis historicamente muito baixos, isso aqui
produto de vários fatores, inclusive o choque em média desinflacionário da Covid, né, como a comunicação do Copom já deixou clara. Mas e como a própria comunicação do Copom também deixa clara, é preciso perseverar aí na agenda de reformas e a manutenção, num prazo mais longo, da política monetária em níveis bastante estimulativos, depende também da percepção da sustentabilidade da política fiscal. Fiscal é o piloto e a política monetária é passageiro. Como deve ser a atuação do BC no mercado de câmbio diante de pressões endógenas e exógenas para uma depreciação cambial? O Brasil tem um regime de câmbio flutuante. Então, o Banco Central, na sua política cambial, ele não busca afetar a trajetória da taxa de câmbio. A taxa de câmbio é determinada pelas condições de mercado. O papel da política das intervenções é corrigir disfuncionalidades específicas. Essas disfuncionalidades, às vezes, se manifestam em apertos de liquidez, às vezes se manifestam em algum descasamento entre demanda por proteção cambial e oferta, específicas, pontuais, e a atuação sempre foi específica e pontual para correção de disfuncionalidade. Uma outra pergunta aqui que me parece bem genérica é que as pessoas querem que você fale um pouquinho sobre Open Bank e Pix. Open Banking e Pix são dois dos principais pilares aí da agenda BC Hash na dimensão competitividade. A nossa ideia, acho que só como a pergunta genérica, eu quero dar um pouco de contexto e voltar aqui à missão do Banco Central do Brasil. Como eu disse, a missão do Banco Central do Brasil é a manutenção do poder de compra da moeda, entendida essa manutenção como inflação no centro da meta, conforme definida pelo Conselho Monetário Nacional, e a promoção de um sistema financeiro sólido e eficiente. Se nós olharmos aí um prazo mais longo, olharmos para trás uns 20 anos, vamos dizer, 25 anos, nós, acho que, como sociedade, nós podemos olhar e dizer que nós fomos muito bem-sucedidos na entrega do primeiro objetivo, que é a manutenção do poder de compra da moeda, e na entrega desse outro objetivo, que se divide em dois subobjetivos, digamos assim, que é a promoção do sistema financeiro sólido. Essas, na verdade, são condições necessárias, são pilares sem os quais você não constrói o outro objetivo, que é a promoção do sistema financeiro eficiente. A solidez do sistema financeiro brasileiro nacional eu acho que não é nem objeto muito de disputa. Nós passamos por Ásia, na verdade, real, Ásia, Rússia, transições de governo, a grande crise financeira internacional de 2008, a grande recessão que nós tivemos entre 2014 e 2016, e o sistema financeiro nacional passou, se não incólume, mas com uma nota excelente. Nós tivemos uma queda de produto per capita entre 2014 e 2016 da ordem aí de uns 9%, 10%, sem que isso fosse nem causa nem consequência uma crise bancária. Acho que isso mostra a solidez. É natural, quando você atinge esses objetivos que, digamos, são condições necessárias, as condições sem as quais nada pode caminhar, é difícil caminhar, que as demandas sociais venham para esse objetivo de um sistema financeiro eficiente. O Banco Central já o vem perseguindo há muito tempo. E Pix e Open Banking são dois dos grandes pilares dessa agenda de promoção do sistema financeiro eficiente. Nós acreditamos que se há problemas competitivos ou concorrenciais ou outras
outras ineficiências, elas serão corrigidas só de maneira estrutural. Como que o Open Banking e o Pix entram nessa solução estrutural? Vou pegar primeiro o Open Banking. O Open Banking, né, a fluidez e o compartilhamento completo de informações, para que os credores tenham a maior quantidade possível de informação a respeito dos devedores e que todos os potenciais credores ou ofertantes de produtos financeiros tenham uma equiparação de condições competitivas no que se refere à informação que eles têm sobre os potenciais compradores de serviços financeiros ou devedores. É isso que cria competição de maneira estrutural e diminui o risco de subscrição de crédito, evidentemente. Quanto mais informação você tiver, melhor. O cadastro positivo já cumpre muito esse papel. Ele é complementar ao Open Banking, porque o cadastro positivo, ele, se você olhar as informações financeiras, o escopo dele é mais restrito, mas ele tem informações a respeito aí do pagamento de contas de concessionárias públicas, telefonia, eletricidade e varejo. O Open Banking, nos dados financeiros, é muito mais amplo, por isso que ele é um modelo calcado em consentimento explícito, ao contrário do cadastro positivo, que é consentimento implícito. E ele é o fator de criação de diminuição de risco e condições competitivas equânimes entre os participantes. Já o Pix, ele é mais um meio de pagamento que o Banco Central tem que entender a intermediação financeira de maneira ampla, na qual os segmentos se conectam. Você tem crédito, mas você tem meios de pagamento e tem um vaso comunicante entre eles. Um vaso comunicante óbvio é a antecipação de recebíveis, que passa por meio de pagamento e chega em algum momento no crédito, depois vira capital de giro lastreado em recebíveis de cartão de crédito, que é natural vir não só do sistema bancário, como do sistema de pagamentos brasileiro, meios de pagamento. Então, a gente entende isso como uma engrenagem só. E também vem pelo canal comunicante, que você estabelece relacionamento com o cliente e é capaz de oferecer outros produtos, além de produtos de meios de pagamento. O Pix é mais um meio de pagamento. Qual é a nossa ideia com ele? Não é... tem a trilha de cartão de crédito, débito, que é super bem sucedida, boleto, transferências, toda uma infraestrutura que funciona, mas ela tem lacunas. Então, a gente quer oferecer uma infraestrutura e um ecossistema que não é que o Banco Central vai oferecer produto diretamente para usuários finais, no caso do Pix, que são pagadores e recebedores. O Banco Central vai oferecer uma infraestrutura a custo, ou seja, extremamente barata, de liquidação instantânea, 24/7, 365 dias por semana, para que as empresas usem essa infraestrutura, que para elas será muito barato, para prover serviços de pagamento para os usuários. Pagadores para o consumidor, que consome, vai no restaurante, uma loja, e para o lojista que recebe, ou para duas pessoas que queiram transferir dinheiro entre si, ou para pagamento de concessionária de serviço público. E o que o Pix ele é um ecossistema. Ele é uma plataforma operacional de liquidação instantânea, uma base de dados de identificação dos usuários, para você conseguir mandar de maneira rápida e conveniente o pagamento. Por exemplo, eu identifico uma pessoa por o que a gente chama de uma chave. Ou uma chave é, por exemplo, o número de telefone, o CPF, o e-mail. E são essas duas infraestruturas operacionais e um conjunto de regras de participação. O que a gente quer? Uma infraestrutura eficiente, barata, para as empresas usarem. E competição. As regras para participação são regras que garantem que haverá competição. Se as empresas tiverem acesso a insumos baratos e elas competirem, a consequência disso é inevitável. Produtos e serviços de alta qualidade e preço baixo para o consumidor. É isso que a gente quer com o Pix.
Então, esses são os dois grandes pilares. Dito isso, há uma série de ações na agenda BC Hash que vão todas com o mesmo objetivo final do Open Banking e do Pix. Uma intermediação financeira aberta, transparente, interoperável, eficiente e competitiva. Nessa linha, chegou uma pergunta aqui, se há espaço real para as fintechs. Eu acho que há espaço em várias dimensões. Essa pergunta é um inequívoco sim. Isso aqui muda totalmente o canal de distribuição de vários serviços na economia. E serviços financeiros não são diferentes. Então, o que antes, por exemplo, havia necessidade de distribuição física de serviços financeiros, de novo, isso vale para outros serviços também. Eu vou me focar no caso particular de serviços financeiros. Agora, a tecnologia mudou o jogo do ponto de vista de distribuição. E eu, inclusive, disse isso na minha sabatina no Senado Federal, que o nosso papel é garantir, e isso é uma quebra enorme nas barreiras na entrada. O nosso papel como regulador é garantir que isso ocorra mais cedo do que tarde e de maneira segura. E o Banco Central está cumprindo esse papel já há vários anos. Eu vou dar um exemplo, só para tirar o particularismo desta administração do Banco Central. Em 2018, o Banco Central colocou de pé o que a gente chama de regulação prudencial segmentado, que quer dizer, são os grupos prudenciais, que é o princípio de que a carga regulatória prudencial, por exemplo, requerimento de capital ou requerimento de condições de liquidez, sejam proporcionais ao risco que a instituição enseja no sistema financeiro nacional. Então, o S1 são os grandes bancos, tem uma carga regulatória, não é condições diferentes, não é tratar os diferentes diferentemente. E nisso, por exemplo, as fintechs e as instituições menores, elas ficam no segmento com a carga regulatória, não é mais leve, é mais compatível com o risco que elas causam. E isso significa uma carga regulatória menos onerosa. O Banco Central também, já na administração passada, criou 2 caixas de autorização para os modelos de fintech, que são processos de autorização muito mais simples, rápidos e leves para o pleiteante autorizado. São as sociedades de empréstimo entre pessoas, que é para você ter uma maneira, dentro do sistema financeiro nacional, autorizado pelo Banco Central, com todos os benefícios que isso traz do ponto de vista reputacional, fazer um modelo de empréstimo pessoa a pessoa, o P2P, né? E nós temos também a sociedade de crédito direto, que é para as fintechs de crédito, que é um processo rápido, muito mais simples de autorização, cujo princípio é, se você não capta do público, você quer fazer com capital próprio e emprestar, você pode ter um processo de autorização simples. Isso aqui foi para acomodar modelos de fintechs, num modelo de autorização muito mais leve. Agora, por exemplo, nós autorizamos, o Conselho Monetário Nacional autorizou o BNDES a fazer repasse para essas sociedades de crédito direto. Nós retiramos requerimentos de capital do segmento S5, que é o mais leve, onde estão as fintechs. E tem 2 ações de Banco Central que sejam mais pró-entrada de fintechs do que Open Banking e Pix. Com o Pix, você basicamente tem acesso a uma trilha que você pode, como fintech, fazer pagamentos para quaisquer bancos de maneira fácil, instantânea, rápida e a todo momento. No Open Banking, com o consentimento dos usuários, evidentemente, eu sempre reforço isso, uma fintech vai poder ter acesso à mesma informação que os bancos têm a respeito daquele usuário. Isso é pró-competitivo, pró-entrada de fintech. Isso não é anti ninguém, isso aumenta o tamanho do bolo,
Eu também sempre digo que os nossos grandes bancos, eles são extremamente competentes, surfaram aí, usando aqui o mote aqui do TAG Summit, surfaram mares muito turbulentos, são extremamente competentes, inovadores do ponto de vista de TI. Todo mundo tem a ganhar com o Open Banking, que vai aumentar o tamanho do bolo para todo mundo. Perfeito. A pandemia vai acrescentar 1 trilhão à dívida pública existente. Como você imagina que ela será financiada no ano de 2021? O nível de carga tributária já é bastante elevada, ela seria ainda aumentada? Como eu disse, o Banco Central é passageiro nessa viagem, nessa transição para um mundo de juros baixos, que tem todos os benefícios. O piloto é o fiscal. Cabe à sociedade brasileira, ao Congresso Nacional, ao Executivo, a toda a sociedade brasileira tomar as decisões quanto à trajetória fiscal. Eu sou otimista, mas isso não cabe ao Banco Central, cabe à sociedade brasileira as decisões. O Banco Central é passageiro aqui da viagem rumo aos juros baixos. Ok. Sabe-se que o sistema financeiro nacional é uma referência mundial quanto a seu funcionamento. Na sua opinião, qual o principal desafio nacional para a economia brasileira ser uma referência? Ou seja, qual o maior desafio do Banco Central ao tentar cooperar com essa mudança de patamar? Uma excelente pergunta. O Banco Central, o seu desafio e a sua contribuição como eu disse, dentro do seu mandato legal e da missão do Banco Central, que é a promoção, que inclui a promoção de um sistema financeiro eficiente, sem detrimento, evidentemente, isso não é à custa de solidez, muito pelo contrário, sem solidez você não tem. Solidez é a condição necessária, é promover a eficiência do sistema financeiro nacional. Quanto mais eficiente for a intermediação financeira, mais eficiente é a alocação de capital, maior é a capacidade que os consumidores têm de suavizar consumo, ou seja, de acessar de maneira segura dentro de seus orçamentos bens de consumo. O instrumento que as pessoas e as empresas têm de poupança e de promover a poupança. Então, ao promover um sistema financeiro eficiente e competitivo, o Banco Central está contribuindo enormemente para a melhoria da eficiência na alocação de capital, na melhoria da eficiência na intermediação financeira, o que toda a evidência, a teoria econômica e a evidência toda mostram que são fundamentais para o crescimento sustentado de longo prazo. Perfeito. Temos espaço ainda, né? O ministro Guedes, no lançamento do programa de estímulos, prometeu que o dinheiro chegaria muito rapidamente na ponta do tomador. Ao longo do caminho, algumas críticas ocorreram com respeito à demora. Isso é fato? E se sim, quais fatores influenciam? Então, como na introdução eu procurei aí fazer um apanhado das medidas que o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional tomaram para garantir a liquidez do sistema financeiro nacional e do mercado de crédito de capitais de maneira geral. Isso é parte da história. Chegar na ponta, os dados que nós temos, de novo, as concessões de crédito este ano estão rodando acima do que rodaram nos meses equivalentes de 2020. Então, isso mostra que a estratégia foi bem sucedida. Agora, frente a um choque como nós tivemos, como o da Covid-19, quarentena, claro que há consequências. Outros pilares foram os programas de crédito que foram colocados. De maneira quase, foi um dos primeiros programas de crédito a serem colocados de pé efetivamente no mundo, foi o Programa de Suporte Emergencial às Empresas, o PESE, que é o de folha de pagamento.
Foi um programa colocado muito rapidamente. O tamanho do programa até hoje é 4,5 bi, foram concedidos ali. Tem que lembrar que é específico para a folha de pagamento, então esse é um número grande. Nos 2 meses e meio que o programa rodou. Todo o programa pode ser aperfeiçoado, principalmente programas que são colocados rapidamente, que era o que demandava. Num processo democrático, o Congresso Nacional aperfeiçoou o PESE e ele vai voltar agora esses dias. Foi colocado em pé o Pronamp, que aí é mais geral para financiamento de capital de giro para as empresas pequenas. Programa que concedeu tudo que foi alocado a ele rapidamente. O Pronamp também agora tem mais capital alocado a ele. O Congresso agora colocou de pé um programa importante, em parceria com o Executivo, de crédito para que é o chamado PEAC Maquininhas, que é para, por exemplo, emprestar para trabalhadores informais que usam no comércio, por exemplo, recebe por meio de cartão de crédito e débito, que você pode conceder empréstimos lastreados em recebíveis futuros desses trabalhadores. Muito importante, mais um programa que está de pé. Os programas, o dinheiro fluiu, sempre pode fluir mais rapidamente, sempre há espaço para melhoria. O PES e o Pronamp foram 2 programas, a nosso ver, muito bem sucedidos. Tanto é que nós vemos aqui o Brasil com uma recuperação razoavelmente rápida. É óbvio que sempre vai precisar pensar no quanto que pode durar a quarentena, outros choques que sempre podem vir. Acho que o fato dessa recuperação rápida até agora demonstra o êxito da intervenção do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional aí, na manutenção do bom funcionamento do mercado de crédito e mercado de capitais. Perfeito. Mais uma pergunta, que temos várias aqui para você. Quando o Brasil terá moeda virtual? Acho que é uma discussão pertinente. Há uma discussão internacional aí, alguns bancos centrais, e no âmbito do Banco Central, dos bancos centrais, lá, o BIS, sobre moeda digital de bancos centrais, por exemplo, Central Bank Digital Currencies. Nós acompanhamos as discussões. O Banco Central sempre procura ficar aí na vanguarda. E é uma discussão relevante. Acho que com a digitalização da economia, de maneira geral, e dos pagamentos, essa transição tende a ser natural no futuro. E é algo que o Banco Central acompanha com atenção e pode ser que em algum momento tome-se alguma ação, mas é algo que o Banco Central acompanha com atenção. E nessa linha, quando o Banco Central deve autorizar o WhatsApp Pay? Acho que aqui vou agradecer essa oportunidade para fazer colocar alguns pontos, talvez esclarecimentos. Vou começar de um lugar talvez inesperado, mas hoje foi publicada a convenção entre as registradoras de recebíveis de cartão de crédito, que é o último passo aqui, a gente criar como se fosse um processo centralizado para dar transparência às agendas e recebíveis de cartão de crédito e débito. Principalmente crédito, né, que é o que você usa para antecipar ou para lastrear operações de capital de giro. Por que eu estou dizendo isso? O que tem a ver com o WhatsApp? Isso demonstra o compromisso que o Banco Central tem de fomento a meios de pagamentos eficientes. A possibilidade de registro para você conseguir dar como garantia de modo seguro um recebível de cartão de crédito, por exemplo, performado para antecipação, ou um recebível futuro ainda não performado, nem
que não houve nem a venda efetiva para capital de giro, é o compromisso que isso aqui aumenta a eficiência do TRI do cartão de crédito. Isso demonstra que o Banco Central está interessado que os meios de pagamento sejam eficientes. O que quer dizer? Baratos, eficientes e competitivos. Nessa linha, então, isso é independentemente, por exemplo, de PIX. PIX é, como eu disse, é mais um meio de pagamento que nós acreditamos ser extremamente eficiente que o Banco Central vai ofertar. Mas a gente vai também trabalhar para que cartão de crédito, débito, boleto sejam eficientes. E a convenção de hoje é a demonstração prática disso. Nessa linha, o Banco Central vê com excelentes olhos entrantes que ofertem meios de pagamentos eficientes, competitivos para os usuários. Isso podem ser big techs, podem ser instituições de pagamento, podem ser fintechs. Quem quer que preste um serviço eficiente de valor para os usuários finais é bem-vindo. Inclusive, chegou aqui uma conclusão, essa sua resposta, se isso também teria a ver com a parceria TikTok com PagSeguro. Não diretamente. De novo, iniciativas e a disrupção são extremamente bem-vindas. No caso específico da solução de pagamentos do WhatsApp, nós vamos autorizá-la assim que nós tivermos o conforto necessário de que a solução é pró-competitiva. E não é nem... só para esclarecer, não é autorizar o WhatsApp. O WhatsApp não é regulamentado pelo Banco Central do Brasil. É autorizar os arranjos de pagamento Visa e Mastercard a terem essa solução de pagamento ou como arranjo de pagamento ou como parte de seus regulamentos. E por que eu digo isso? A solução, conforme ela foi construída, tem dois pilares. Uma coisa que nós chamamos de arranjo de transferências, que é você fazer transferência entre pessoas, e arranjo de compras, que é você, por exemplo, pagar um estabelecimento comercial. Vamos pegar só arranjo de compras, só para ilustrar. É uma solução que envolvia 3 bancos emissores, é uma solução, na verdade, da trilha de cartão de crédito e débito. Então, para participar, você tinha que ser cliente de um desses 3 bancos, uma credenciadora e dois arranjos de pagamento, 2 bandeiras. Esses, sim, regulamentados pelo Banco Central. Os emissores e a credenciadora também são regulamentados, mas, no caso específico, quem tem que ser autorizado são os arranjos de pagamento. Visa e Mastercard. Pois bem, quando a gente fala usuários, são usuários tanto pagadores quanto recebedores. Nós temos que garantir que a solução é eficiente para os 2 lados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer tem que ser bom para o pagador, tem que ser bom para o recebedor. Para o pagador é de graça, assim como o cartão de débito é de graça, assim como o boleto é de graça. Só que foi anunciada uma trilha que tinha uma taxa de desconto razoavelmente alta e só um credenciador. A gente vai evitar a todo custo que a gente replique o que havia, por exemplo, na trilha de cartões até 2010, que foi mudada a muito custo pelo Banco Central do Brasil e pela Autoridade de Defesa da Concorrência, o CAD, que é a verticalização, que é um arranjo, por exemplo, com uma credenciadora, outro arranjo com outra, Visa com VisaNet naquela altura, Mastercard com Redcard, que já era o antigo nome da rede, né? E a lei brasileira, que criou o sistema de pagamentos brasileiro, que permitiu essa ebulição competitiva, essa efervescência competitiva em meios de pagamento, as maquininhas, cartão de crédito, débito, exige que os arranjos de pagamento sejam abertos, interoperáveis e competitivos. O que quer dizer? Todo mundo tem que poder participar. Então, a gente diz assim, olha, dadas essas características, a gente precisa entender melhor por que tem um credenciador só. É por uma razão de negócio, só um consegue.
ou é porque escolheu-se ter um só. E aí nós pedimos para eles virem para o processo de autorização, que na verdade é o processo que a gente aplica para todos os arranjos de pagamento. Totalmente level playing field com todos os outros que passam pelo processo de autorização quando são relevantes. E aí o Banco Central analisa. As regras são tais que todo mundo pode participar? As regras são tais que é competitivo? E nós estamos nesse processo de análise das regras, tanto no que está dito na regra, quanto no que na prática que é, inclusive, o nosso mandato e exigência legal isso, que nós garantamos que o arranjo de pagamento é aberto, interoperável e competitivo. E assim que nós tivermos esse conforto, será autorizado, porque, como eu disse, soluções disruptivas e que gerem valor para os usuários, tanto pagadores quanto recebedores, serão sempre bem-vindas pelo Banco Central. Perfeito. E uma última pergunta. Com toda a liquidez presente e incentivos econômicos, como que o Banco Central vê a retomada de alta de juros frente a uma possível alta na inflação? Quando na recuperação da economia, é possível que os juros se elevem antes do prazo previsto com a retomada da inflação? Tanto o comunicado quanto a ata do Copom deixaram clara a estratégia. A nossa avaliação é que as condições macroeconômicas demandam a política monetária estimulativa. Nós vemos espaço diminuto para a utilização, para aumento de estímulo nos juros de curto prazo, e nós colocamos ali na comunicação, no comunicado do Copom e na ata, uma estratégia de política monetária estimulativa, explicitando uma prescrição futura a respeito da política monetária, dizendo que ela deverá se manter estimulativa enquanto as projeções de inflação e as expectativas de inflação não estiverem suficientemente perto da meta. E, além disso, claro que essa prescrição futura ela tem condicionantes, por exemplo, condicionantes quanto à política fiscal. Não, acho que a resposta dessa pergunta está lá no comunicado e na ata do Copom de maneira razoavelmente clara. A prescrição de política monetária estimulativa por um período futuro, até que as expectativas e as projeções de inflação estejam suficientemente perto da meta, condicional, evidentemente, à manutenção de arcabouço fiscal. Repetindo aqui a frase, o Banco Central, no fiscal, ele é passageiro, não é piloto. Ok. Bom, temos alguns minutinhos ainda. Você quer fazer alguma consideração final para o nosso público? Não, acho que eu queria agradecer aqui a oportunidade. Foram perguntas muito estimulantes. É sempre uma boa oportunidade para divulgar e esclarecer a gente, tanto nas ações que foram tomadas aí em reação às consequências econômico-financeiras da pandemia da Covid-19, quanto as ações estruturantes aqui do Banco Central para a promoção de um sistema financeiro eficiente. Sempre lembrando que promoção do sistema financeiro eficiente não é a custo da solidez do sistema financeiro nacional. Muito obrigada pela sua participação, por enriquecer e prestigiar o nosso evento, por ter concedido um tempinho aí na sua atribulada agenda. E prazer em te ver novamente, eu acho que tem uns 15 anos que a gente não se vê, mas muito obrigada novamente e obrigada a todos que estão nos acompanhando.
Obrigado, Márcia. Agradeço a todas e a todos aqui a atenção. Obrigada. Boa tarde. Muito obrigada, João Manuel. Obrigada também, Márcia Scaramella. Bom, nós faremos um breve intervalo. Vocês podem aproveitar esse tempinho para responder ali o nosso quiz, também fazer uma visita na sala dos nossos patrocinadores, porque a sua participação e a sua interação conosco vale prêmio. A gente volta já.